aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada pelo Fabiano Caruana contra o Ian Nepomniachtchi, que faria o Bob Fischer chorar. O Fabiano jogou contra peão em E4, peão em C5, que é a defesa siciliana, vem cavalo em F3 por parte do Nepo e o Fabiano joga uma surpresa. Ele nos surpreende com peão em G6, que é a variante dragão da defesa siciliana, mais especificamente a variante hiper acelerada do dragão. O Bob Fischer era um claro odiador dessa linha, ele falava que contra a linha dragão era só você jogar H4, H5 e depois dar checkmate. E o plano do jogador de brancas tende a ser algo do tipo mesmo, né? Trocar o bispo do fianchetto e partir para um ataque na ala do rei. E essa é uma linha que já foi jogada várias e várias vezes ao longo dos anos, mas vem sido um pouco abandonada porque o jogador de brancas tem um plano muito claro que leva à vitória. Muita gente me pergunta qual que é a diferença do dragão pro dragão acelerado, pro dragão hiper acelerado. A ideia geral é que vai depender de quando você decide fianquetar o bispo, né? Se você segue pelos lances principais da siciliana moderna, peão em D6 para ficar de olho nessa casa, peão D4, peão toma, cavalo toma, e você, nessa posição, joga cavalo em F6, ameaçando o peão, o oponente defende o peão e agora você joga peão em G6, nós temos a siciliana dragão clássica, que recebe o seu nome por conta da estrutura de peões que aparentemente parece a constelação de dragão. Não me pergunte, eu não acho que parece nem um pouco, eu acho que o cara que deu esse nome estava alucinando, mas tudo bem, isso daqui é a siciliana dragão. Se a gente volta a alguns lances e antes de você desenvolver o cavalo, você fianqueta o bispo agora, aí a gente fala que essa daqui é a dragão acelerado. Qual que é a diferença da ordem de lances? Se você tira o cavalo, você força cavalo C3, né? Se você não força cavalo em C3, você joga peão em G6, o adversário pode, por exemplo, jogar peão em C4 antes de jogar cavalo em C3. E agora ele tem esse centro um pouco mais forte. Ele tirou o peão antes de tirar o cavalo, tem uma estrutura de Marox e um centro um pouquinho mais potente. Se você tira o peão aqui agora, você faz o dragão hiper acelerado e, por consequência, novamente dá a chance do adversário jogar peão em C4 e outras ideias, né? A siciliana do dragão é como se fosse você dirigindo uma estrada emburacada. Quanto mais você tenta acelerar, pior ela fica. Por isso é uma surpresa, né? O jogador de brancas então joga peão em D4, nós temos peão por D4, cavalo por D4 e bispo em G7. E nessa posição, como já foi discutido, a ideia geral para o jogador de brancas hoje em dia é jogar com peão em C4 e montar uma estrutura de Marox, onde ele pega muito do centro e impede que você jogue D5. Depois, por exemplo, ele vai jogar algo como bispo em E3, ele vai passar a dama por trás do bispo, vai trocar o bispo do fianchetto e ele vai jogar H4, H5 e te dá checkmate. Isso se você não reagir, e é o que nós vemos o Caruana fazer. O Nepo não vai para a ideia da estrutura de Marox, ao invés disso ele joga cavalo em C3. Então ele quer transpor para a variante clássica. Cavalo em C6 oferece a troca de cavalos. Obviamente essa troca não favorece o jogador de brancas, porque se ele toma, ele só nos ajuda a trazer um peão para o centro do tabuleiro, facilita a nossa ideia de jogar D5 no futuro, então ele apenas defende o seu cavalo com o bispo na casa de E3. Nessa posição, as pretas jogam cavalo em F6, ameaçando o peão da casa de E4, e natural, para uma posição como essa para a gente transpor, seria, por exemplo, o peão em F3, que é uma ideia importante para o jogador de brancas, porque se ele joga dama em D2 de maneira imediata, nós podemos jogar algo como cavalo em G4, querendo ceifar o bispo de casas escuras, ao mesmo tempo que a gente fica de olho na casa de H6. Então, o natural para as brancas seria jogar peão em F3, numa posição como essa, para impedir cavalo em G4, dama em D2, roque, e seguiríamos na linha principal. O Nepo joga bispo em C4, que também é um lance. Parece que cai numa tática, mas não cai. Esse daqui é o lance do Bob Fischer. Tá parecendo que ele caiu na tática de cavalo por E4, né? E a ideia seria que depois que ele toma de volta, você tem D5 recuperando a peça. Nesse caso, o jogador de brancas teria um recurso defensivo que é bispo em B5, então ele já sai ameaçando ganhar material por aqui, portanto não funciona. Então depois do bispo em C4, o Caruana faz o roque. E agora estamos de fato ameaçando o cavalo por E4. Então nessa posição, ele não pode novamente seguir com uma ideia como o roque, né? Então ele joga bispo em B3 para sair daquela ideia. Porque, novamente, se roque, cavalo por E4, cavalo toma, D5 e pretas estão muito bem, obrigado. Então ele joga bispo em B3. E até então estamos seguindo uma partida famosa do Bob Fischer jogando contra Bent Larsen, acredito. E nessa posição, o Bent Larsen jogou contra o Fischer cavalo em A5,
Parece um lance bom, vai pegar o bispo, só que o Fischer jogou peão em E5, chutando o cavalo. O cavalo foi para casa de E8 e o Fischer jogou um lance muito, muito bonito. O espetáculo. Bispo por F7. Essa é uma armadilhazinha clássica, porque se você captura de torre, cavalo em E6 ganha sua dama. Você não pode capturar porque a dama não está defendida e a dama não tem para onde ir. Todas essas casas estão controladas pelo jogador de brancas, né? Obviamente, o Fabiano não cai nessa armadilha. Se você está se perguntando por que você não pode capturar de rei, o problema de capturar de rei é que cavalo em E6 vai vir de qualquer jeito. E se você capturar esse cavalo, você é maluco, tá caminhando o rei pro centro e vai levar checkmate depois de dama em D5 cheque, tá? Essa posição aqui, as brancas têm mate em 5 lances e não é nem particularmente difícil, é só continuar dando cheques. Mas, vamos lá. Não preciso nem te falar que o Caruana não foi pra linha que perde de maneira forçada em 12 lances, né? O Caruana, ao invés disso, jogou peão em D6, controlando esse avanço C5, como já vimos, a partir da linha do Fischer, pode ser um perigo no futuro, e o jogador de branca joga o F3 para poder lidar com o cavalo em G4. Dama em A5 por parte do Caruana, lance tradicional para poder conectar torres. O próximo lance vai ser algo como o bispo em D7, por exemplo, se o Nepo joga algo normal. Então, a teoria segue algo como dama em D2, certo? Nessa posição, por exemplo, é bispo em D7, roque longo, torre na casa de C8, rei na casa de B1 saindo da coluna C, e a partida segue, por exemplo, cavalo em E5 para jogar cavalo na casa de C4, o jogador de branca joga o H4 para continuar o ataque, e temos partidas clássicas nessa posição, como por exemplo a partida do Karpov contra o Korchnoi de 1974, que ficou muito famosa, porque o Karpov vence de maneira absolutamente brilhante, já tem vídeo dessa partida no canal. No entanto, o Nepo jogou uma ideia que eu nunca vi na minha vida. O Nepo joga dama na casa de D3. Isso é muito incomum. A ideia natural para as brancas é dama em D2, por quê? Porque já prepara a troca do bispo do fianqueto, que é um defensor natural do rei das pretas. Então, essa troca é a ideia geral da dragão para as brancas. Se você não for trocar, o que é que você está fazendo de branca? Você vai deixar esse bispo ficar completamente ativo na diagonal, batendo no cavalo, no peão e na torre? Claro que não, você precisa se livrar dessa peça, que é a peça mais forte que o jogador de pretas tem. No entanto, o Nepo joga dama em D3, que deve ter sido alguma preparação estranha que o Nepo fez aqui. Eu acredito que a ideia de dama em D3 deva ser abandonar o plano tradicional do ataque iugoslavo e simplesmente depois tentar colocar um cavalo na casa de D5, forçar o jogador de pretas a tomar e jogar ao longo da coluna E, que vai ficar semi-aberta para as brancas, né? Mas essa posição, obviamente, o Caruana não esperava, então o Caruana gasta 20 minutos no lance. Ele joga cavalo em E5, que é um lance que vem com tempo na dama. Já vimos que é um lance que é desejável de qualquer forma, para no futuro jogar cavalo na casa de C4, como já vimos no jogo do Korchnoi contra o Karpov, e o Nepo simplesmente volta a dama. Então, essencialmente, não sei o que foi alcançado, parece que as brancas só perderam tempo. Beleza, Caruana segue então com o bispo em D7, temos o roque longo, torre de F para a casa de C8. Nessa posição é muito importante o lance que o Nepo joga. O Nepo joga rei na casa de B1. Esse lance é muito, muito importante. Por quê? Primeiro, você não quer ficar na cara da torre. Segundo, se você segue com o lance tradicional da posição, por exemplo, o bispo na casa de H6, tendo o seu rei na cara da torre, o jogador de pretas pode simplesmente jogar bispo toma, né? E quando você tomar de volta aqui de dama, ele pode sacrificar a torre e aí você vai ter problemas, porque depois de B por C6... dama por C3, a dama já tá ameaçando infiltrar e o jogador de pretas aqui tem um ataque muito, muito forte. Você vai ter que gastar o tempo agora já tá vindo A5, A4 e você vai levar um ataque fulminante. Então é muito importante, antes de entrar nas ideias agressivas, você sair das ideias agressivas das pretas e jogar rei em B1. Vem então cavalo em C4 por parte das pretas, dando um duplo no bispo e na dama, e eu lhe pergunto, qual dos bispos aqui é mais importante para o plano das brancas? Obviamente que é o bispo de casas escuras, que precisa ser trocado. Então, bispo por cavalo é praticamente forçado, é uma ideia tradicional, e o Caruana utiliza desse tempo para ameaçar dobrar torres na coluna C. Ele toma de torre e ameaça basicamente torre de A na casa de C8 no futuro. O natural, nesse tipo de posição, como já discutimos antes, seria algo como H4, H5 ou G4, G5 para chutar esse cavalo daqui. Então o Nepo joga G4, começando a avalanche de peões. Aqui o Caruana joga um lance muito, muito, muito diferente, que também é muito bonito, né? É o lance que acaba permitindo a sua vitória no longo prazo. O Caruana vai para uma ideia mais ou menos nova,
que é a ideia de bispo na casa de E6. Esse lance vem com uma ameaça grave. Qual é a ameaça do Caruana nessa posição? Bispo em E6, essencialmente, vem com a ideia de torre por cavalo, porque ele está alinhando o bispo e a dama no peão da casa de A2. Então, nessa posição, por exemplo, se o jogador de brancas segue atacando sem se preocupar com a defesa do seu rei, joga, por exemplo, o lance H4, a ideia para as pretas vai ser torre por cavalo. E esse torre por cavalo vem com tempo no peão de A2. Digamos que você simplesmente tome de volta, você vai levar dama por A2 cheque, e isso é incômodo, o computador olha para essa posição e de alguma maneira diz que está empatado, mas eu tenho certeza que se fosse permitido, a posição provavelmente seria ganha pelo Fabiano aqui. As pretas têm um ataque muito, muito cruel a esse rei das brancas, que vai ter que fugir para a casa de C1, já vai ter que permitir torre C8 com tempo na dama, dama cheque, né, e vários problemas possíveis aqui para o jogador de brancas. Se por um acaso, né, H4 e torre por cavalo e o jogador de brancas como lance intermediário optasse pela captura do bispo, porque é uma maneira inteligente de lidar com a ameaça na casa de A2, ao mesmo tempo que deixa essa torre pendurada, o jogador de pretas tem um recurso muito inteligente. Você não pode só tomar o cavalo, porque se você só toma o cavalo, seu sacrifício de qualidade veio por nada, dama toma, não há nenhum tipo de dano estrutural, não tem nada como dama por A2, não tem torre C8, então as pretas só estão piores, só perderam a qualidade por nada. Então, ao invés de tomar o cavalo, você joga cavalo por peão. E agora o bispo defende a torre. A ideia é clara, vem com tempo na dama, se ele toma o cavalo, você toma o cavalo dele, e tivemos uma troca chique de material, só que quem tem iniciativa ainda são os jogadores de pretas aqui. Os dragoneiros ainda vão jogar torre C8 e depois vão ameaçar o peão da casa de C2 e a posição fica muito chata, muito difícil de se jogar para o jogador de brancas, né? Bispo em D4 a gente só toma, obviamente, para não perder a torre. Então, quando vem bispo em E6, o Nepo com toda certeza calcula cavalo por bispo. Só que cavalo por bispo não parece muito bom depois de peão por cavalo, né? Basicamente, a gente elimina aquele cavalo da casa de D4 e parece que a diagonal ficou mais aberta para o bispo de casas escuras. Isso pode ser perigoso no futuro. Então, o Nepo acaba jogando um lance que não é tão correto, cavalo de volta para a casa de B3. Então ele coloca o cavalo na frente do bispo, na frente do peão de A, ao mesmo tempo que ganha um tempinho na dama negra. Parece que resolve tudo, mas depois de dama em A6, a dama ainda está ameaçando o peão de A, o bispo ainda está mirando essa diagonal, e parece que a ameaça de torre por cavalo ainda vai seguir por algum tempo. O correto para o Nepo teria sido o lance mais profilático, cavalo na casa de E2, para que os cavalos se defendam, né, e elimine qualquer tipo de ameaça de sacrifício de qualidade para abrir o rei das brancas. No entanto, esse tipo de lance já é mais difícil de ver, né? Cavalo B3, dama em A6, bispo em D4 por parte do jogador de brancas, querendo trocar bispos através dessa diagonal, né, ao invés do tradicional bispo na casa de H6, e o Nepo traz a torre para a casa de C8. E nessa posição, pode parecer que não, mas o jogador de pretas tem uma ameaça muito, muito grave, que envolve o fato desse bispo estar mirando a casa de A2 e o fato dele ter essas torres dobradas, ameaçando o sacrifício de qualidade em cima do cavalo. Pode parecer que não, por quê? O cavalo está super protegido, está protegido pelo bispo, está protegido pelo peão, pela dama, tem um cavalo no meio do caminho entre o bispo e a casa de A2, então parece que nessa posição a situação das brancas está completamente sólida e segura, e brancas podem simplesmente seguir com seu ataque. Querendo se livrar do bispo do fianqueto, o Nepo acaba jogando o lance extremamente natural, tenho certeza que eu jogaria também, G5, que chuta o cavalo. E basicamente o que o Nepo está esperando é algo como cavalo em D7, eu vou simplesmente, né, tomar o seu bispo e, bem, eu tô melhor. Depois eu vou jogar H4, H5, eu vou te regaçar e eu vou te mostrar que contra a Siciliana Dragão é só jogar H4, H5 e dar checkmate, né? Eu tenho certeza que era isso que ele estava esperando. Só que aqui o Caruana pensa por 20 minutos e ele encontra uma sequência vitoriosa que é linda. Tem 4 lances brilhantes nessa sequência vitoriosa. Enquanto você pensa o que é que você jogaria aqui como jogador de pretas, não é fácil, tá? Eu diria que de 10 pontos, a dificuldade da sequência, não só do lance, não adianta encontrar um lance só, você tem que ver a sequência inteira, tá? A dificuldade dessa sequência tá um 9 de 10, beleza? Inclui 4 lances brilhantes. Se você encontrar, meus parabéns. Enquanto você pensa, eu peço o seu like nesse vídeo, a sua inscrição no canal caso você não esteja inscrito, e caso você queira me apoiar, e você considere virar membro do canal, porque eu posto vídeos mais longos de xadrez posicional por lá. Pois bem, para aqueles de vocês que foram capazes de encontrar
cavalo por E4, meus parabéns, não estava fácil. Cavalo por E4 é um lance muito inteligente, porque ele faz algumas coisas. Primeiro, ele se livra desse cavalo com o tempo. Esse cavalo da casa de F6, ele estava atrapalhando a atividade do nosso bispo. A gente quer se livrar dele. A realidade é essa. Então a gente está entregando ele com o tempo na dama. O oponente pode só capturar. Mas agora vem a questão real, que é o fato de que o nosso bispo está agindo ao longo dessa diagonal e nós podemos trocar o bispo por bispo, e vem a real questão. Esse lance é muito forte, bispo por bispo. Por quê? Primeiro, a gente remove a super proteção do cavalo da casa de C3, que estava super protegido por aquele bispo. Segundo, não dá para tomar de dama, senão você perde a tua dama. Você tem que tomar de cavalo. Então a gente remove o fato daquele cavalo estar na frente da ameaça do peão de A. Então, com uma sequenciazinha com esse cavalo por E4, nós removemos as duas medidas defensivas que o jogador de brancas havia colocado em lugar para não levar checkmate. A gente remove esse cavalo daqui e esse bispo daqui. Ah, se toma de cavalo, por exemplo, aqui, né? Agora, torre toma D4 e você não pode tomar, porque senão dama por A2, entendeu? Se cavalo por D4, dama por A2, dama checkmate. Então, a única escolha realmente seria do cavalo por bispo aqui. E agora, o jogador de pretas segue com o plano. Veja, a gente já analisou essa posição antes, com algumas peças a mais no tabuleiro, mas já analisamos. Torre por cavalo é um sacrifício de qualidade super mega ultra temático, e a ideia é clara, eu estou ameaçando o peão da casa de A. Então, nessa posição, por exemplo, o jogador de brancas tem uma situação muito difícil. Por quê? Você não pode tomar a torre, obviamente você vai levar checkmate. Ao mesmo tempo, você não pode tipo, só tomar o bispo aqui, porque senão torre por C2. E aí agora as pretas têm um ataque de checkmate de um jeito ou de outro, com as duas torres e a dama aqui. Então, o Nepo faz as contas, né? Faz as contas. Beleza, você sacrificou um cavalo por um peão. Então eu tô com 2 pontos de material a mais. Na sequência, você trocou o bispo aqui, né? E agora você ganhou um cavalo. Então, na prática, você só tem um peão a mais. Beleza, só tem um peão a mais. Eu vou jogar A3 e eu vou me segurar, porque é só um peão. Agora, assim, obviamente, já que não tem mais a ameaça de checkmate, vai ter que voltar a tua torre, né? E tá tudo certo. Ou você defende a torre, tipo com dama em B6, por exemplo, né? Para as brancas não poderem tomar, tudo certo, as brancas tentam de alguma maneira se segurar aqui. Mas não, o Caruana segue com dama em C4, e esse lance vem com 2 graves ameaças. Primeira ameaça, dama em A2, né? Se você lida com a ameaça de dama em A2, jogando, por exemplo, cavalo por E6, aí você vem com a segunda ameaça, que é torre por C2. Então a gente tem 2 ameaças. A primeira, dama por A2, a segunda, torre por C2. Não dá para lidar com as duas. Ou você lida com uma ou com a outra. O Nepo joga B3, lida com a ameaça de dama por A2, ele escolhe a sua batalha, mas agora o Caruana segue tendo 3 peças aqui, o seu canhão de Arlequine na coluna C, então ele volta a dama para a casa de C5, onde a dama ameaça alegremente o peão da casa de A3, ao mesmo tempo que ainda segue uma pressão na coluna C. O Nepo lida com a pressão na coluna C jogando torre em C1. Temos dama por peão de A. Agora as pretas, têm 2 peões a mais. Mas mais do que 2 peões a mais, o jogador de pretas tem essa dama infiltrada, né? Já tá vindo, por exemplo, A4, A5 e A4. Então, tipo, cavalo por E6 seria o melhor lance? Seria, mas não resolve. O ataque das pretas vem muito antes. Então, a ameaça das pretas é A5, A4, jogar contra esse rei pelado, ou se não levantar a torre e dar checkmate de maneira simples aqui ao longo da coluna A. Por consequência, o Nepo joga peão em H4, tentando gerar algum tipo de contrajogo, mas o Caruana levanta a torre, ameaçando torre na casa de A4, que levaria a um belíssimo checkmate aqui na casa de A2. Nessa posição, temos torre de C para a casa de F1, gerando um escape para o rei. Então a ideia seria, se torre em H4 aqui, por exemplo, dama por C3 e o rei escapa, porque se dama cheque não leva nada, o rei tem por onde escapar. Mas o Caruana joga bispo por peão de B3 e o jogador de brancas abandona. Ele abandona após o 4º lance brilhante, porque se cavalo por bispo, lance mais natural, a gente pode sacrificar a torre e basicamente esse rei tá pelado demais e ele vai ser perdido. Não tem muito que o jogador de brancas possa fazer. Se rei em A1, torre cheque não dá, torre cheque não dá, minha cara jogar e perder, né? Mas torre em C4 e torre cheque tá vindo. E se, por exemplo, você, né, acaba colocando a sua dama na frente aqui, a gente vai jogar dama cheque, forçando você a ir para a coluna A,
Agora a gente vai jogar torre cheque. Se você bloquear de dama, eu não vou nem tomar sua dama, que certamente ganha também. Eu vou jogar dama cheque primeiro, te forçar a ir para a coluna B. Torre cheque, e agora que você não tem para onde colocar o rei, você vai ser forçado a cobrir de dama e levar cheque mate. Por isso, o Nepo abandonou após o quarto lance brilhante. Então, pessoal, é isso. Próxima vez que alguém falar que contra a Siciliana Dragão é só jogar H4, H5 e cheque mate, manda essa partida. Um abraço e até a próxima.